Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no Yoga da Alma. Eu sou Hari Karan e hoje a gente vai falar sobre o Wim Hof e a sua similaridade com o Yoga. Se eu disser para você que existe um maluco que já quebrou 20 recordes mundiais, só ele, você vai acreditar? Esse cara é o Wim Hof, que é um atleta holandês que tem registrado no Guinness Book esses 20 recordes. Eu vou citar aqui alguns para vocês, só para você ter uma ideia dos recordes que ele já quebrou. Então eu tô aqui na minha colinha, ó. Esse recorde ele quebrou 3 vezes dele mesmo, que é de ficar imerso na água com gelo. Então o recorde dele é de 1 hora, 52 minutos e 43 segundos. Então, se você quiser quebrar o recorde deles, tem que ficar aí quase que 2 horas embaixo da água com gelo e você quebra esse recorde mundial. Outro recorde aqui interessante. Ele escalou mais de 6 quilômetros do Everest usando apenas uma bermuda e um tênis, ou seja, ele estava sem camisa, subindo o Everest. Outro recorde doido aqui, ó. Ele fez uma maratona no Círculo Polar Ártico, que é uma região onde é uma temperatura que pode chegar até menos 20 graus. E ele fez essa maratona como? Usando tênis e bermuda. E para provar que não é só a questão do frio, ele também fez uma maratona no deserto da Namíbia, onde também tem uma temperatura que pode chegar até 60 graus, né, de calor. Eu fazendo o quê? Usando bermuda e tênis e o detalhe, sem tomar água. Então, é muito impressionante, né, os recordes que ele tem registrado. Isso, como é feito um registro pelo Guinness Book, isso chamou muita atenção, né, de todas as pessoas e principalmente da ciência. Porque para a ciência moderna, isso é uma coisa que até então era impossível do ser humano fazer. Mas se você olhar na história do yoga, né, para alguns yogis isso aí é terça-feira. ओम गंगे हर तरते हर बेटा संग हर गंगे हर हर महादेव ओम गंगे हर नरते हर जटा संग ओम हर करते हर जगह हर हर महादेव हर हर गंगे हर हर गंगे ओम गंगे हर ओम नमो नारायण ओम नारायण Mas isso é interessante porque o mérito do Wim Hof, como ele é um atleta e se colocou à prova para registrar isso no Guinness Book, isso é muito interessante porque a ciência ela adora um atleta para poder fazer esses estudos de comprovação, porque a ciência moderna ela se baseia nisso, né, nesses estudos que comprovam os feitos, né, as realizações, enquanto que muitas das realizações que a gente tem registro no yoga não está com essa credencial, né, da ciência, está apenas nas memórias, nas lembranças das pessoas. Mas é claro que existem também muitos yogis e meditadores que estão sendo estudados pela ciência moderna. Mas o interessante é que o Wim Hof, justamente por ele ser atleta,
né? E o atleta ele está sempre em busca de quebrar os próprios limites, né? Porque ele está em busca de uma medalha e para buscar essa medalha ele precisa estar se qualificando, está sendo que melhor que o outro que está competindo, etc. E por um outro lado, os yogis também estão nesse processo de quebrar os limites, mas no caso os limites do ego. E muitas vezes os atletas, não sei se é o caso do Wim Hof, mas o atleta está querendo romper os limites, mas para poder inflar o ego, né? No sentido, olha o que eu consigo fazer. E o yoga não está preocupado com isso. Por isso que é um tanto difícil para a ciência avaliar os yogis, porque eles conseguiram feitos tão extraordinários quanto o do Wim Hof. Mas não se tem esse registro como a ciência gostaria. Então, no caso do Wim Hof, ele, segundo o que eu pesquisei, desde de jovem, lá com 17 anos, ele teve esse impulso de olhar num canal, né, que estava gelado lá na Holanda, né, faz muito frio. Então ele olhou aquele canal e teve vontade de mergulhar. Então ele mergulhou naquela água gelada. Quando ele saiu, ele sentiu o corpo dele diferente, a respiração dele também começou a agir diferente. Então ele começou a observar esse processo de transformação através dessa exposição ao frio, a essa água gelada. E aqui a gente já tem a primeira similaridade, que o Yogi Bhajan, que foi mestre de Kundalini Yoga, ele trazia a importância do banho frio, né? Ele chamava de hidroterapia. Então, eu mesmo já tenho o costume de tomar banho frio há muito tempo. E até eu gosto de trazer um pouco dessa distinção, que no caso do Wim Hof é um banho gelado. Eu nunca fiz esse processo de mergulhar o corpo numa banheira de gelo. Eu sei que muita gente já fez, isso é até bem comum hoje em dia. E é muito bom, né, para a saúde, né? Então, porque daí a ciência começou a olhar para esse processo, porque o Wim Hof começou a ensinar o pessoal, mostrando que não é uma característica especial dele. Então eu mesmo tomo banho frio, que é apenas desligar a resistência do chuveiro, no caso do chuveiro elétrico, ou não ligar, né, o gás ali para aquecer a água, e tomar o banho mais natural ali, que corre na encarnação, que é um pouquinho mais gelado, né? Porque a gente está muito mal acostumado com esse banho quentinho. E claro, à noite tomar um banho quente é muito bom, é relaxante. Mas pela manhã é mais interessante tomar esse banho mais natural, né? Sem esquentar a água. E claro, há um período de adaptação, né? Muita gente não vai conseguir se acostumar, porque a gente toma banho quente desde pequenininho, né? Mas isso eu também aprendi com os indígenas, quando eu passei um tempo convivendo com indígenas, eles também tomam banho bem gelado por causa do rio. Eles tomam banho direto no rio e é bem gelado, né? Quem toma banho de cachoeira sabe. Mas os benefícios desse banho frio, desse banho gelado, são muitos, né? Para o sistema imunológico, abre os capilares, né? Então o fluxo sanguíneo melhora bastante. E o Wim Hof é quase como se fosse o embaixador, né, desse banho frio, desse banho gelado. Então por isso que é interessante falar dele, e ele tem essa importância, né? Trouxe à tona essa visão que a ciência não tinha, porque para a ciência não era possível a gente dominar esse sistema autônomo, né? Não era possível a gente dominar o sistema nervoso, né, e trabalhar de forma mais aguçada, né, esse sistema imunológico. O Wim Hof trouxe essa quebra de paradigma que, repetindo, os yogis sempre fizeram.
हरिओम हरिओम जय भोलेनाथ जय भोले ओम 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 जय भोले ओम हर हर गंगे हर हर महादेव ओम ओम जय भोलेनाथ ओम ओम. E não à toa, se você for ver o método Wim Hof, ele trabalha em cima de 3 pilares, que é a exposição ao frio, a respiração e a meditação. Então, ó, tem respiração e tem meditação que está sempre presente no yoga. Você talvez não tenha essa inclusão de exposição ao frio, com exceção do Kundalini Yoga, que o Yogi Bhajan já falava que era interessante você tomar o banho frio. Então, para a gente do yoga isso não é novidade, mas é legal eu trazer ele porque ele é um pouco mais popular devido a esses registros, né, no Guinness Book. E isso chama muita atenção das pessoas, então isso é interessante. Mas a minha intenção aqui nesse vídeo também não é ensinar um método Wim Hof, porque é um método bem simples, assim, particularmente, né, para eu que já trabalho com yoga há muitos anos, é bem simples. Talvez para quem não tenha familiaridade com o yoga, seja algo, nossa, olha que revolucionário. Mas eu não estou me desmerecendo o método dele, é muito legal. Eu vou deixar inclusive o link do site oficial dele, que você pode aprender lá. Tem vários vídeos no YouTube ensinando, então se quiser vai atrás porque vale a pena. Mas a questão é que daí você vai ter que dar um jeito de se expor ao frio, né, ao gelado, talvez fazer uma banheira de gelo e fazer isso. Eu acho que isso dá um tanto de trabalho. Sendo que só você trabalhar com o banho frio no chuveiro já quebra um galho, assim. E existem técnicas bem mais avançadas dentro do yoga que você pode refinar o teu sistema nervoso, o teu sistema glandular e inclusive impactar o teu sistema endócrino, né, que é trabalhar a secreção das tuas glândulas. Só para ter um exemplo, existe uma respiração que a gente faz dentro do Kundalini Yoga que, se você fizer corretamente, e claro, exige um certo treino para você chegar num nível um pouquinho melhor de qualidade dessa respiração, você vai conseguir afastar aí quase que 500 tipos de doença. Porque é algo muito importante dizer que a grande maioria, eu vou colocar aqui uns 95% das pessoas, e eu estou sendo bem generoso nessa porcentagem, 95% das pessoas respiram muito mal. E olha que a respiração é o processo de conexão com a energia vital mais direto que a gente tem. Não estou nem falando de tomar energético, de tomar suplemento ou de fazer algum tipo de exercício específico. Eu estou falando de respiração natural, a respiração completa, como deveria ser. As pessoas têm uma respiração muito curta, uma respiração muito preguiçosa, e isso diminui muito a vitalidade. É por isso que muita gente pega doença. A maioria das doenças é porque não sabe respirar direito. Olha só. E claro, no método Wim Hof ele ajuda nesse processo. Se você não fizer essa respiração, você vai congelar de frio. Está entendendo? Por isso que ele é interessante o método dele, porque se você quiser ficar bastante tempo nesse frio, você precisa respirar muito bem e também trabalhar a mente, trabalhar a meditação. Então ele meio que força esse processo. Se você entra numa sala de yoga, você não está exposto a esse frio. Aí você também não tem essa pressão, né, que é colocada quando você está debaixo da água gelada. Então você não está sob essa pressão dentro da sala de yoga, né? Você não está dentro de uma banheira de gelo. Então você está ali um pouquinho mais confortável. A pressão dentro do yoga talvez vai acontecer você fazendo a postura, fazendo asana. E daí você tem que ficar ali, sem se mexer. Aí geralmente a pressão vai vir por isso, pelo próprio corpo físico. Ou fazendo algum exercício em que você tem que continuar fazendo, não pode parar. Então é mais ou menos por aí. A pressão ela sempre vai acontecer para que você possa criar o processo de transformação. Tá? Seja no yoga ou no método do Wim Hof. Você precisa desbloquear o padrão que você está carregando. E essa é a similaridade que eu quero trazer para vocês, tanto do Wim Hof quanto do yoga. A transformação só ocorre se você conseguir transpor os bloqueios que você está carregando.
E de alguma forma você tem que fazer isso. Seja permanecendo ali numa postura, ou fazendo um exercício, né? Fazendo toda a sequência de exercício até o final. No caso do Kundalini Yoga, é um Kriya, que você vai fazer toda a sequência, dando o melhor que você pode, para poder experimentar o estado de transformação no final. Em todos esses processos, no final você vai acabar experimentando esse estado de transformação, que é a comprovação científica. Mas é uma comprovação científica individual, porque só você pode experimentar isso. O registro da ciência não tem muita credibilidade, porque muda de pessoa para pessoa, mas também as pessoas acham interessante, né, você ter essa comprovação científica, esse selo, né, de isso é comprovado cientificamente. Muita gente gosta dessa frase, né, desse termo. E ok. E por isso que o Wim Hof é importante nisso, porque ele sendo atleta, como a gente já conversou aqui, ele pavimentou, né, para a ciência. Porque a ciência moderna, ela adora um atleta. Porque para a ciência é muito mais interessante estudar um atleta que está ali o tempo todo buscando essa superação, do que ir atrás de um yogi lá na montanha para ver esse fenômeno acontecendo, mas o yogi não está nem aí, então o yogi não vai, de certa forma, colaborar tanto com os procedimentos científicos para que você tenha essa comprovação científica, entende? O atleta ele é mais disposto a isso. Então, em resumo, o atleta ele quer provar para o mundo que ele é capaz de alcançar essa conquista. Já o yogi, ele quer que o mundo desapareça na própria consciência. Então vamos falar aqui um pouquinho de como que isso ocorreu na tradição do yoga. Como essas técnicas, e não sei dizer se o Wim Hof também chegou a pesquisar alguma técnica, né, algum pranayama, para poder aprofundar esse procedimento que ele, né, desenvolveu. Mas não é difícil, né, você olhar para a história do yoga e perceber que várias técnicas foram sendo passadas de mestre para discípulo. A questão é que o mestre, né, é aquele que dominou a técnica, que experimenta esse estado pleno, seja qual for ali, né, a especificidade da técnica, né, que dá a esse mestre aí uma credibilidade. Porém, esse mestre ele não ensinava para qualquer um. Até hoje ainda é isso. Ele vai ter preferência para ensinar para alguém que esteja com as faculdades mais afloradas para aquela técnica. Porque senão ele vai, de certa forma, perder tempo. Porque todo mundo tem a capacidade. Isso o próprio Wim Hof fala, né? Por isso que ele ensina a técnica. No yoga também se fala, né? O yoga é para todos, e isso sim. A questão é que todos nós estamos com uma certa debilidade, como eu falei, a questão da respiração. Dependendo do nível de intoxicação que a gente está, talvez vai demorar muito tempo, talvez nem nessa vida a gente consiga se libertar desse imbróglio, entende? Porque sim, dependendo do estado, a gente está muito embotado, seja fisicamente, ou mentalmente, ou energeticamente. E o mestre ele vai notar isso. Então ele vai dizer, ele vai pensar, esse aqui não vai, por mais que ele faça todo o esforço, ele talvez vá melhorar um pouco a condição dele, mas ele não vai atingir essa técnica ao nível que o mestre tem para passar. Então o mestre é muito criterioso nisso. Hoje em dia nem acontece tanto isso porque os ensinamentos já estão distribuídos. A gente tem aqui na internet, tem um monte de ensinamento, com as práticas inclusive, gratuitamente. Claro que algumas você vai precisar ir atrás, mas muita coisa você já vai encontrar na internet. Porque a era da informação já passou, a informação já está aí, disponível. A era que a gente está vivendo é de desenvolver esse estado de consciência plena. O ser humano realmente está diante do próprio ser. E isso é uma responsabilidade muito individual. Não importa se você não vai conseguir atingir um nível supremo, mas se você melhorar a tua condição, ótimo. Porque o mundo está precisando disso, né? Que as pessoas melhorem as condições físicas e psíquicas
Senão a gente está fadado ao fracasso como sociedade, né? Então esses ensinamentos já estão disponíveis. A questão é quanto que você está disposto a aprender tal técnica. Aí agora tem uma gama incontáveis de técnicas. O que vai ser difícil é você pensar qual que eu faço, para que caminho que eu sigo. Será que eu faço essa técnica do Wim Hof? Eu vou investir meu tempo, né, aprendendo a ficar embaixo da água, e isso será que vai curar as minhas mazelas? Ou é uma técnica de yoga, né? Ou é outro tipo de terapia? Então esse é o desafio. E você só vai saber se você aguçar o teu processo intuitivo. E isso o yoga trabalha quase que em toda a prática. O pilar do yoga é unificar corpo, mente e alma. Esses 3 pilares. No yoga ele busca toda a prática você criar essa proximidade, porque a gente, sem querer, né, ou pela nossa ignorância, acha que está tudo separado. A gente criou essa ilusão da separação, né, de que a gente está separado do corpo, da mente e principalmente do estado espiritual, né, do ser. Então há esse grande equívoco que o yoga ajuda a curar, né, buscar o estado de unidade. Esse é o significado do yoga, unidade. Retornar ao próprio ser. E isso vem sendo ensinado desde o primeiro yogi, Adi Yogi, que muitos vão considerar Shiva, que é uma entidade. E aí entra uma dificuldade das pessoas mais céticas, né, que geralmente pendem para esse lado racional, de compreender Shiva, porque para muitos é assim, né, essa mitologia é uma fantasia sem sentido, né, uma crendice, né, são dogmas. Se você olhar de forma dialética para essa mitologia que o yoga traz, você vai compreender que todas essas figuras mitológicas, elas apenas representam alguma característica, né, um ensinamento em que a mente não tem capacidade de acessar. Isso existe, né? Se você perguntar para qualquer cientista mais renomado que seja, qualquer filósofo, pergunta o que é a vida? Da onde vem a vida? Ou da onde vem esse campo energético do universo? Se você fizer essas perguntas profundas, eles não vão ter uma resposta. Vai talvez trazer alguma teoria, né? Que teoria é uma fantasia também. Ou vai trazer algum pensamento filosófico sobre isso. Então a mitologia, o que ela faz? Ela representa com figuras. Então você vai ter Shiva, vai ter Ganesha, vai ter esse panteão de deuses, semideuses, chame do que quiser. Mas eles estão representando um aspecto em que a mente não consegue chegar. Então eles representam aquilo que está além da mente. Então está para além da mente compreender quem trouxe esses ensinamentos do yoga. Então por isso se representa com Shiva. O próprio termo, né, Shiva, esse sh, é como se você quisesse silenciar, né? Você não faz assim quando quer ficar em silêncio, né? Shiva. Siva, né, vai para a vacuidade, né? Vai para aquilo que não tem forma. Então Shiva é esse silêncio sem forma. É uma das explicações, é uma das traduções, vai ter várias traduções, vai ter várias representações, né, esses seres. Mas o importante é que você compreenda que esse ensinamento veio até nós. Então se a tua mente não consegue chegar na origem disso, tudo bem, deixa que Shiva trouxe isso pra gente, isso simplifica um pouco. E dentro dessa sabedoria que nos foi presenteado, de alguma forma, né? Porque hoje em dia a gente pode dizer, é um presente, é uma bênção, você está aí no conforto da tua casa, na tela do seu celular, você tem todos esses ensinamentos que, muito tempo atrás, pouquíssimas pessoas tinham acesso, por vários tipos de restrições, e hoje está disponível. A restrição que vai ter agora é se o teu corpo e tua mente conseguem assimilar esse ensinamento. E a partir do momento que você, não, eu estou assimilando isso e eu estou com vontade, estou com disposição para desabrochar isso, aí o universo ele vai te entregar absolutamente tudo.
Assim como aconteceu com vários mestres. Com Buda, Buda sentou embaixo da árvore e recebeu todo esse ensinamento cósmico, sem fazer absolutamente nada. Claro, ele tem a trajetória dele, ele tinha uma grande aptidão para isso, ele buscou muito isso, né? Ele foi um buscador, mas no momento que ele abandonou e se manteve realmente aberto para isso, ele recebeu. Então eu estou trazendo esse caso do Wim Hof só para a gente fazer essa comparação. Ó. Talvez você não queira fazer yoga, talvez você queira fazer o método Wim Hof, só que você vai ter que encarar essa água gelada. Ah, mas eu não quero entrar na água gelada. Então vai ter que fazer outra coisa. Vai chegar no yoga, vai fazer algum outro exercício. Ah, mas eu não quero fazer isso. Ou isso está muito difícil, isso eu não posso, isso é aquilo. Você vai ter que confrontar essas resistências que estão dentro de você, em algum momento ou outro, para que você possa transcender. E eu posso listar aqui vários fatores que não contribuem para esse processo de transcendência. Então eu vou listar aqui, até fiz uma colinha. Ó. Falta de nutrientes no corpo devido à má alimentação e os maus hábitos e, portanto, um sistema glandular fraco. Isso aí para muita gente. Outro impedimento, excesso de alimentos ultraprocessados, né, e a falta de atividade física, gerando cansaço, procrastinação e, portanto, baixíssimo nível de vitalidade. Então a pessoa não quer nem sair da cadeira, ela não quer nem sair do sofá, mas ela quer receber toda a sabedoria cósmica. O teu corpo, ele precisa estar vitalizado para você poder receber. É um recipiente, isso aqui é um recipiente. Se não tiver um mínimo de fluidez energética, você vai só piorar a situação. Outro fator, estresse elevado e, portanto, sistema nervoso disfuncional. Se você está, com os nervos à flor da pele, como o pessoal fala, super estressado, que é a rotina de muita gente, como é que você vai conseguir se iluminar? Como é que você vai conseguir acessar tudo isso que o universo tem para oferecer e se curar de qualquer tipo de doença? Outro fator, a mente compulsiva e agitada, gerando falta de foco e, portanto, falta de propósito com a alma. Muita dependência emocional, carência, vitimismo, tudo fruto de um ego inflado. Então, você vai ter que lidar com isso. Você primeiro vai ter que reconhecer se tem algum desses sintomas, e tem tantos outros, mas reconhecer que você está sofrendo com algum tipo de sintoma que impede você de acessar o teu estado natural, que é a plenitude. Então a gente vive numa sociedade adoentada. E que inclusive a medicina, essa que está aí vinculada a essa ciência moderna, é refém de uma indústria farmacêutica, na maioria das vezes. Essa indústria farmacêutica, que é uma das que mais lucra no mundo todo, que investe bilhões em mecanismos paliativos, que pode até afastar a doença, mas não resolve, porque o foco não é a saúde, mas o comércio em cima da doença. É só ver lá nos Estados Unidos a crise de opioides, culpa dessa indústria farmacêutica. Então é para isso que muito da medicina estava servindo a essas indústrias. Aí chega o maluco do Wim Hof, andando só de bermuda na neve, entrando em água gelada, quebrando recordes. Teve gente que curou câncer fazendo o método dele, assim como aconteceu muitas e muitas vezes dentro do yoga. Aí a medicina, olha, como é que isso pode acontecer? Tem práticas de Kundalini Yoga que previnem o Alzheimer. Tem estudos em cima disso. Pessoas que estão fazendo práticas de Kundalini Yoga, alguns processos meditativos que previnem o Alzheimer. Para que lado que você quer ir? Para o lado da saúde ou ficar preso a esse sistema paliativo que só comercializa em cima da doença? Aí você me pergunta, tá, Hari, cadê esses estudos sobre o Alzheimer com as práticas de yoga? Isso é soterrado por vários outros tantos de estudos científicos, de comprovação científica, que as indústrias farmacêuticas bancam. Elas investem muito dinheiro para bancar vários outros estudos para dizer, a nossa vacina é melhor, a nossa pílula é muito mais interessante do que fazer essa técnica desse maluco do Wim Hof ou fazer qualquer prática de yoga. Então essa é a verdade, isso é preciso ser dito.
Sem contar que muitos processos de cura é muito individual, muito particular, porque você vai fazer a prática, né? Vamos pegar aqui o exemplo da prática do yoga, você vai fazendo sadhana, vai curando, vai refinando o processo, você vai prevenindo um monte de doença e isso não está sendo registrado para a ciência, porque está acontecendo naquele indivíduo. Ele é uma pessoa saudável e daí a pessoa saudável não é interessante para estudo. Infelizmente, o que é interessante para estudo é alguém que está com algum problema. Ao invés de estudar como é que essa pessoa consegue permanecer saudável por tantos anos, os estudos estão tudo focados em doenças, para poder muitas vezes comercializar algum remedinho. É claro que eu estou generalizando, não é sempre assim. Existem coisas muito boas que são frutos de estudos científicos, e é claro. Mas existem muito disso que eu estou falando também. Então isso é muito triste, né? Porque você vai ter lá nessa ciência empírica, né, a gente chama, onde a nossa avózinha fazia um chazinho e amenizava a dor de cabeça. Aí vem lá o laboratório e, vamos pegar os elementos desse chazinho, vamos fazer uma pílula e vamos comercializar. Aí você acha que a pessoa que está acostumada a ir lá na farmácia comprar uma pílula e está com o corpo todo intoxicado, com a respiração toda desregulada, você acha que essa pessoa ela vai preferir se enfiar debaixo de uma água gelada, aprender uma técnica respiratória, aprender meditação, passar 40 dias praticando um sadhana de Kundalini Yoga, ou ela vai lá na farmácia e compra a pílulazinha e acha que isso vai curar a doença dela? A maioria das pessoas querem o método paliativo. E isso, infelizmente, está acontecendo com o yoga. Você vai ver o quê? Com os shorts aqui no YouTube ou com os reels, as pessoas dando processos meio que farmacêuticos, né? Do tipo, você quer eliminar a dor de cabeça? Faça esse tipo de respiração. E ensina uma respiraçãozinha ali. Esse é o método paliativo, é um processo aí farmacológico do yoga. Não vai te servir de muita coisa. O interessante é você aprofundar dentro de um período que você se exponha àquela técnica. Não para poder apenas resolver uma dorzinha de cabeça, mas para que você possa dominar aquela técnica e sentir o teu sistema glandular, teu sistema nervoso, enfim, se reajustar. No momento que você aprender a fundo a vida que pulsa em cada átomo de cada célula do teu corpo, você não perderia mais nenhum segundo com um monte de bobagem que intoxica o teu corpo e a tua mente. E fica aqui então um desafio, se você quer refinar a ponto de trazer esse autoconhecimento do teu corpo, da tua mente, através do yoga, tem o nosso curso de Kundalini Yoga de autoiniciação. Você faz sozinho, aí com os vídeos que já estão todos prontos, mesmo que você nunca tenha feito nada de yoga, tá tudo ali prontinho, é só executar. Eu e a Prabha, a gente ensina certinho o que você precisa fazer. Então esse curso está excelente, ele está bem didático. Eu e a Prabha, a gente fez ali os vídeos de forma bem costuradinha para você só ir assistindo e executando. Claro, vai precisar se dispor um pouco para fazer as práticas, executar não tem jeito. Tem que tirar a bunda do sofá e fazer um pouquinho de exercício, porque o teu corpo ele foi feito para se movimentar. Ele não foi feito para ficar parado. E tua mente foi feita para ficar em silêncio e apenas projetar os impulsos da alma, que é a área de consciência, de sabedoria que já existe em você. Então, uma vez que você compreende isso e executa, tua vida vai despontar. Então, você vai diminuir tendências a certas doenças, então você se previne de vários tipos de doenças, eu falo por experiência própria, vai deixar a tua qualidade de vida lá no alto e no conforto da tua casa, você só precisa de um tapetinho e um lugar sossegado em que ninguém vai te atrapalhar para você executar. Pode ser até no meio da sala, é só falar para o pessoal, agora é a minha prática de yoga e vai lá e executa. Não tem desculpa hoje em dia, tá certo? Então por esse vídeo é isso, gratidão, a gente se vê nos próximos.